Vamos lá, pessoal que me acompanha nas nossas aulas daquela que é a melhor disciplina de todos os tempos, com esse professor que aqui vos fala, o seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, parte 1 da aula de Revolução Russa, nós chegamos até aqui, né, um momento chamado de ensaio geral. Agora iniciamos a parte 2 da aula de Revolução Russa, uma aula, né, que você tem que ter muita calma, não adianta se adiantar demais, tem que ir com muita calma, prestar muita atenção, porque é uma aula, né, bastante complexa. Nós vamos tornar essa aula um pouco mais simples para você. Então, dá um pause na aula e escreva esse esqueletinho aí no seu caderno para depois você acompanhar direitinho. Vamos lá. Depois que você escreveu, nós falamos na última aula que em 1905 foi chamado de ensaio geral. Quem chamou o ano de 1905 de ensaio geral? Lenin. Por quê? Por uma série de acontecimentos, dentre eles o Domingo Sangrento, né, que é o movimento de oposição ao czar, em que os manifestantes queriam que, né, em Petrogrado, os caras queriam direitos políticos, uma constituição, só que o czar responde com bala, né? Ele usa a repressão para calar os opositores. Depois nós temos um outro episódio, no mesmo ano de 1905, que é o Encoraçado Potemkin, nome inclusive de um filme, né, de Eisenstein, o cineasta russo, que mostra a oposição dos marinheiros de Kronstadt, que reclamavam em função dos maus tratos, né, e da comida que eram dadas a eles. Os caras comiam comida podre, né, no navio. Chega uma hora que eles tomam o navio, o czar aceita dialogar. Quando eles descem no porto de Kronstadt, acabam sendo fuzilados. Então, o ano de 1905 é um ano de muita contestação ao regime czarista. E aí, é claro, para tentar acalmar os problemas internos, o que vai acontecer? O czar vai aceitar criar o que está lá embaixo, uma Duma, um parlamento, isso em 1906. Ele aceita criar um parlamento para discutir, supostamente para dar oportunidade para a população se manifestar, mas continua o controle da autocracia czarista sobre esse parlamento. A situação aí, você tem as imagens daquilo que nós falamos, né? Aí o que vai acontecer? Outubristas, grupo que aceitou a proposta do czar, burgueses em sua maioria, né? A população começa a se opor à autocracia do czar, mesmo com a existência da Duma, porque existia um parlamento, mas a voz final sempre era do czar. É mais ou menos parecido com o que a gente está vendo no Brasil hoje. Você vê, né, Bolsonaro lá em cima indica os ministros e depois ele não respeita a autoridade dos ministros. Ele acha que ele tem o direito de escolher quem ele bem entender, né, para se subordinar aos ministros. Tá? A mesma coisa o czar fazia na Duma, até que, em função dessa oposição ao czar, né, foram constituídos aí por volta de 1908 nas cidades russas os chamados soviets. O que eram soviets? Conselhos de operários camponeses e soldados. Aí, legal. Tem a Duma, tem os sovietes, mas nada de liberdade política dentro da Rússia. E aí, como eu falei para vocês na parte 1 da aula de Revolução Russa, essa parte 2, não esqueça. Olha lá, o que agrava a situação interna, né, é o fato da Rússia ter enviado soldados, enviado tropas para participar no front europeu, né, ocidental. Então, a participação da Rússia na guerra acaba agravando os problemas internos. Professor, mas por que diabos, então, né, que o czar Nicolau envia tropas para o front, né, se a Rússia não tinha condições militares, né, não tinha armamento, os caras iam para a guerra. Tem aquele filme Doutor Zhivago, que ganhou o Oscar lá em 1980 e Carne de Porco, né, que mostra os caras desertando, né, constantemente. Por quê? Porque não tinha condição de ficar na guerra. Né? Os caras iam para a guerra descalço, com armamento obsoleto, né? E aí chega uma hora
que a situação se agrava. Né? Em 1917, você que já viu a aula de Primeira Guerra Mundial, lembra? 1917 foi uma fase decisiva, porque você tem a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra. Tá? Então, a participação da Rússia na guerra agrava os problemas internos. O czar começa a perder o controle político. Olha lá, mais de 5 milhões de mortos. Aí chega uma hora, né, que o próprio exército, o que é que vai acontecer? Se apoia nos mencheviques. E quem do exército? Esse que você está vendo aí, ó, Alexander Kerensky, que era ministro da guerra, e general Kornilov. Ó que nome sugestivo, Kornilov, não, general Kornilov e Alexander Kerensky, ministro da guerra, depõe o czar, né, com o apoio dos mencheviques, ou seja, daqueles mais revolucionários, mais moderados. E aí você tem a chamada Revolução de Fevereiro de 1917, quando na cidade de quê? Na cidade de Petrogrado. Toma cuidado com essa cidade, porque ela já foi chamada de São Petersburgo, tá? Cidade de São Pedro. Por que chama Peter, né? Porque foi Pedro, né? o grande, o czar, que fundou essa cidade no século XVIII. Então era chamado de Cidade de São Pedro, até 1914. Aí depois você tem, em 1914, ela passa a ser Petrogrado. Né? E depois da Revolução ela volta a ser São Petersburgo, que é o nome que ela tem hoje, né, de 1991 para cá. Então, no momento aí da Revolução de Fevereiro, chamava-se Petrogrado, era sede do governo russo. E aí o exército toma o poder, depõe o czar Nicolau, indica, né, o príncipe Lvov para governar a Rússia. Mas quem manda na Rússia nesse momento, quem são? São os mencheviques e o exército. Os mencheviques são os moderados, né? Na figura de Alexander Kerensky, ministro da guerra. Só toma cuidado num aspecto. Porque que a Revolução de Fevereiro foi chamada de Revolução. Lembra? São duas revoluções em 1917. A Revolução de Fevereiro, que acontece na Rússia em fevereiro, mas, na verdade, no calendário, né, ocidental, era março. Isso não importa muito para nós. Importa que, porque que foi chamada de Revolução de Fevereiro. Essa Revolução de Fevereiro, em que os mencheviques, apoiados no exército, tomam o poder em Petrogrado, né, é considerada uma revolução porque houve a deposição do czar. Por isso, foi considerada uma revolução, a chamada Revolução Branca ou Revolução Mencheviques. Só tem um detalhe, né? Aí você tem uma série de medidas e tal durante esse governo aí, que é chamado, inclusive, ó, toma cuidado, volta lá um pouquinho, ó, toma cuidado lá um pouquinho, ó, Revolução de Fevereiro, puxa uma setinha, bota governo provisório, tá? Pode ser chamado também de governo provisório. Então, basicamente, nesse momento aí, você tem uma série de medidas do governo, medidas liberais, como você está vendo aí, mas o ministro Alexander Kerensky decide manter o país na guerra. E aí? E aí que a situação começa a se agravar, meu amigo. Se agrava. Se lasca todinho. E aí? Quem é que chega? Ele, a cabeça mãe da revolução, ele que estava preso na Alemanha. Nós estamos em 1917, agora em abril, evidentemente depois da Revolução de Fevereiro. Os alemães colocam Lenin num trem e falam: vai-te embora, comunista, vai-te embora. E aí mandam Lenin para Moscou. Olha lá, quando o cara chega na estação ferroviária de Moscou, né, ele é recebido pela população. Olha lá a imagem, ó, soldados, desertores, operários e camponeses recebem Lenin, o grande revolucionário. Chega também a arrepiar. Olha lá. E aí ele propõe o quê? Quando da chegada, né? Quando da chegada de Lenin, Lenin convoca, diz, chama os camaradas
e propõe as teses de Abril, né? Que significa terra, paz e pão, todo o poder aos soviets. Aí no que consiste as teses de Abril de Lenin? Paz, retirada incondicional da Rússia da guerra, terra, reforma agrária e pão, comida para a população. Isso consistia as teses de Abril. E aí forma-se uma guarda chamada Guarda Vermelha, cujo líder bolchevique era Leon Trotsky, né? E aí, em outubro, o que acontece? A situação econômica se agrava, a oposição dos próprios militares de baixa patente contra Alexander Kerensky, a ameaça dos camponeses, a situação econômica se agrava. Por quê? Porque Alexander Kerensky decide manter o país na guerra. Aí chega uma hora, né, que o Soviet de Petrogrado, liderado por Trotsky, ataca o Palácio de Inverno e os bolcheviques, olha lá, a grande maioria, operários, soldados e camponeses, insatisfeitos principalmente com a manutenção da Rússia na guerra, né, os bolcheviques tomam o poder sem a resistência, né, do exército, até porque nos bolcheviques você tem soldados, operários e camponeses. Então, a alta patente do exército ela não oferece resistência e Lenin toma de assalto o Palácio de Inverno sem resistência. E aí você me pergunta, o que foi tudo isso que eu falei? Foi a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro, a Revolução Radical, quando Lenin toma, né, o poder em outubro de 1917. E aí Lenin, a cabeça mãe, grande líder da Revolução Bolchevique. Olha lá, que nós já falamos, quando da chegada dele na estação de Moscou, e aí o governo de Lenin, os bolcheviques no poder. E aí você não pode esquecer quais foram as principais medidas tomadas pelo governo bolchevique. Primeiro, retirada do país, retirada incondicional da Rússia da guerra. Olha lá, a Rússia saiu da guerra. Reforma agrária, extinção da propriedade feudal, né? As terras foram confiscadas, iniciada uma reforma agrária, né? A execução dos opositores do regime, os soviets controlam as fábricas, e aí vem, né, um fim nefasto para o czar e sua família, né, que acabam sendo fuzilados na cidade de Ekaterimburg, na Rússia. Pra você ter uma ideia, isso aconteceu em 1917, 1918, começo de 1918. A família do czar foi executada a mando de Lenin. Não veja Lenin, não existem heróis dentro da história. O corpo da família Romanov só foi encontrado em 1991. Eu me lembro bem assistindo o Jornal Nacional. Tá? Aí você me pergunta, por que Lenin manda matar a família do czar? Por quê? Porque Lenin não quer que de nenhuma forma a família Romanov volte ao poder. Então, por isso que ele manda executar a família do czar. Ele executa a família do czar. Uma das primeiras medidas foi sair da guerra e executar a família Romanov. Só que não para por aí. Por que não para por aí? Não para por aí porque você tem, né, uma guerra civil na Rússia, né, 1918 até mais ou menos 1920, começo de 21, né, porque os mencheviques querem voltar ao poder e tem apoio de algumas potências capitalistas como França e Inglaterra, que temem a propagação da revolução. E aí, durante essa guerra civil, nós temos a adoção do comunismo de guerra, né, que os camponeses eram obrigados a entregar a produção para que o Estado pudesse distribuir, visando combater a fome. Então, vamos dar uma paradinha bem aqui, né? Ao final da Guerra Civil, os bolcheviques saem vitoriosos, e aí você tem a consolidação da Revolução Bolchevique.